Rui Rio escolheu-o no dia 27 de março. E foi nesse ido de março que o defendeu com unhas e dentes. E tão bom que era António Oliveira. Portanto, estamos a falar de alguém que há 15 anos não tem nada a ver com o futebol, que depois de sair do futebol fez aquilo que não sei se alguém aqui nesta sala tinha força para fazer, que é tirar um curso superior com mais de 50 anos, e depois ainda fazer mais pós-graduações noutras áreas que não o direito, agarrar numa atividade empresarial com sucesso. Tem experiência de lidar com pessoas e gerir homens enquanto foi treinador de futebol, é verdade. Tem experiência na área empresarial de comandar grandes projetos. Tem o perfil adequado para pegar numa Câmara Municipal, neste caso na Câmara de Gaia, e fazer um excelente lugar. Mas vai mesmo ter de ser um outro qualquer. É que 2 meses e meio depois, a 2 dias de finalmente se apresentar como candidato, Oliveira reuniu com Rui Rio e disse-lhe o que acabaria por escrever em carta aberta. Isto não é uma desistência, disse ele. É uma questão de higiene. É uma recusa de pôr os interesses de uns personagens à frente dos interesses de 300 mil gaienses. E António Oliveira acusou esses personagens de fazer política com base nos piores princípios da espécie humana. Assim mesmo, os piores princípios da espécie humana. Rui Rio esse ainda não se ouviu sobre o caso. Mas as autárquicas estão ao rubro. Em Estremoz, Rio anunciou um médico como candidato, mas este desistiu por razões pessoais. Em Sines, Ana Calca Figueira bateu com a porta, como Oliveira, falando em vontades e interesses alheios à sua vontade, e pôs-se na alheta. Do lado socialista, a terra também treme. No Porto, o PS só à quarta acertou num candidato, depois de 2 recusas e um recuo. Em Ourém, o candidato também caiu, vítima de uma investigação por corrupção. Já em Góis, o autarca do PS anunciou a retirada, alegando motivos de saúde. Que se saiba, não era médico. Isto para não falar de Lisboa. De que teremos de falar? Fernando Medina anunciou que não houve uma, não houve 2, houve sim 52 fugas de informação pessoal com dados de ativistas ilegalmente enviados a embaixadas. E passados 5 dias dessa admissão de culpa, em que não assumiu culpa alguma, o autarca ainda nem divulgou a auditoria que mandou fazer. Certo é isto. Medina está pronto a lançar-se na campanha, com suspeitas de corrupção na Câmara, com uma investigação criminal por causa deste caso e ainda com uma pandemia que teima em não largar a capital. E agora? Sei lá. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, eu só sei que ela está com a razão. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje vamos dar pontapé de saída às autárquicas. Estão uma animação. À mesa tenho a Liliana Valente, sempre de olhos postos no partido do Dr. Costa. Olá, Liliana. Olá, David. A Rita Diniz, que segue os sobressaltos do Dr. Rio. Olá, Rita. Olá. E o Vítor Matos, sempre eterno comissário e particular especialista em aparelhos e aparelhices. Olá, Vítor. Olé. E é por ti que eu começo. Tu há uns anos, Vítor, escreveste sobre as circunstâncias muito particulares do aparelho do PSD de Gaia. Ora, explica-nos lá e explica-nos também no que é que isso ajuda a perceber o que é que se passou em Gaia. É uma longa história, mas eu vou To make a long story short. To make a long story short, vou começar pelo fim, que é para dizer que acho absolutamente extraordinário que tenha que vir o altamente criticável candidato do mundo do futebol verificar e dizer ao seu doutor Rui Rio que toda a vida conviveu com a lixeira política que era o Conselho de Gaia, do PSD, vir dizer-lhe que aquilo era uma questão de higiene. E ficamos todos a saber por ele que aquilo é uma questão de higiene, mas aquilo é uma questão de higiene há muitos, muitos anos. Então, vamos só dar aqui um bocadinho de contexto rápido. Gaia era o maior centro de poder do PSD. Era ou é? Era, já não tem a mesma força que tem hoje. Mas tem muita força ainda, mas já não tem força. Era a maior conselheira do PSD, fez eleger um líder improvável,
Luís Filipe Menezes, uma eleição absolutamente, como é que é de explicar? Pirateada. É o terceiro maior concelho do país, tinha 24 freguesias, e quando aquilo tinha 24 freguesias, era poder a dividir por 24. Hoje são 15. São 15 e nenhum é do PSD. Acabei de derrubar o copo d'água. Estás tão entusiasmado com isto que até... Não, se eu começar copo entornado, não é? Se eu começar a tossir é porque já exatamente foi a gota d'água que fez transbordar o copo. E das 15 freguesias que existem, nenhuma é do PSD hoje. Portanto, eu diria que nenhuma. O seu doutor, ele agora é doutor, não é? Ele é doutor, não é? António Oliveira agora é doutor. Sim, foi apresentado como tal. Aliás, pronto, o doutor de Rui Rio. O Rui Rio elogiou muito o facto de ele ter passado os últimos anos a tirar cursos. O doutor António Oliveira parece que ficou bem educado. Pronto, não, mas é verdade. Tem razão, porque ele, para albergar este sem-abrigo da política com tanta falta de poder, eles devem ter querido enfiar tudo, tipo, quando houvesse gabinetes de variação, e devem ter querido garantir logo ali uma série de empregos, porque aquilo tinha empregos das juntas, tinha empregos da Câmara, tinha empregos das múltiplas empresas municipais, acabou tudo. Mas também era preciso ganhar prima para isso, acabou tudo. Sim, mas bastava a variação, porque a seguir são os gabinetes de vereadores, gabinete de é como em Lisboa. Aquilo é o terceiro maior conselho do país. Aquilo é maior que a Madeira. O Luís Filipe Menezes dizia que era tinha um conselho maior que a Madeira, portanto fazia disso o seu mote de propaganda. Bom, vou contar duas histórias só para você perceber o que é Gaia. Uma remonta a 2002, em que o protagonista é este mesmo Cancela Moura, que é o líder da Conselhia e que teve o brilhante resultado de 20% contra 61% do PS nas últimas autárquicas de 2017. E enquanto falo, o João Luís Amorim está a limpar a nossa mesa que está cheia de água para não estragar aqui os equipamentos. E o que é que acontece? Naquela altura houve uma disputa para distrital que foi ganha pelo célebre Marco António Costa. É quando ele começa a ser líder da distrital. Só grandes figuras do PSD. Senhor. E o que é que fez Cancela Moura? À última da hora, tirou o apoio a Marco António Costa com o seguinte argumento. Ele não tinha palavra, nem coragem, nem visão política. E tirou-lhe o apoio. Mas isso disse quem? Desculpa, o Cancela Moura. O atual Cancela Moura. Que é o líder do PSD de Gaia. Que agora reagiu à admissão de... Aliás, que está na origem da admissão de António Oliveira. Na origem da admissão do António Oliveira. E porquê é que eles chamam estes nomes todos ao Marco António Costa? Porque ele não lhe deu um lugar de vice-presidente na distrital do Estás a ser tão malzinho. Também as pessoas têm outras... Sei lá, tem outras coisas em que podem pensar na vida, que não é só lugares, Vitor. mas não ele. Mas não ele. Vamos passar agora de 2002 para 2008, Só por exemplo. E pelo meio entre isto, há a eleição do Menezes, não é? Onde esta gente tem uma importância fulcral, não é? Bom, em 2008, quem é que concorre à liderança do PSD? Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes e Manuel Ferreira Leite. Quem é que apoia Luís Filipe Menezes? Cancela Moura. Pedro Passos Coelho. Desculpa. Quem é que apoia Marco António Costa? Pedro Passos Coelho. Os dois homens fortes que mandam em Gaia. Quem é que ganha em Gaia? Pedro Santana Lopes. E perguntam-me vocês, como é que isto é possível? Pergunta-me. Como é que isto é possível, Vítor? Ficou muito mais bonito com a voz no feminino. É porque o Cancela Moura nessa altura chamava-se Firmino Pereira. Ou seja, era o dono da... Era o gajo que mandava nos... dono do pedaço. Nos caciques, nos presidentes de junta de freguesia. E é um rival de Cancela Moura, não é? Para tornar-se rivais. O que é que o Luís Filipe Menezes faz? Chama a sua casa para jantar. No fim do jantar, pega no telefone, leva-o à varanda, fuma um charuto e telefona ao Pedro. E diz-lhe assim: Pedro, tenho aqui o homem que o vai apoiar em Gaia. E passa-lhe o telefone. O outro desgraçado pensava que estava a falar com o Pedro Passos Coelho. Era o Pedro Santana Lopes.
E é assim que se faz política assim em Gaia. E foi assim que Pedro Santana Lopes ganhou em Gaia. O outro desgraçado teve mesmo que o apoiar, embora preferisse o outro. Pronto, e a política de Gaia faz assim. Quer dizer, eu contei isto em tipo anedota, mas aquilo é um dos tops do caciquismo em Portugal. Mas neste momento, com o jejum de poder, com certeza que aquela gente deve estar com muita necessidade de qualquer migalhinha conta. Um lembrete para quem nos segue: há um comunicado na sexta-feira passada de António Oliveira a acusar o líder da Conselhia, Cancela de Moura, de se ter querido impor em todas as listas e de escolher todos os nomes das listas que ele supostamente iria presidir. Cancela de Moura recebeu um não em troca, mas não desistiu. António Oliveira sim, acabou por desistir, e Cancela de Moura fez entretanto uma conferência de imprensa acusando António Oliveira de não ter ido a reunião nenhuma. Mas Rita Diniz, chamada à conversa, Rita, naquela carta aberta extraordinária, António Oliveira tem 2 ou 3 parágrafos dedicados a Rui Rio. E nesses 2 ou 3 parágrafos ele iliba Rui Rio de qualquer responsabilidade e diz mesmo que Rui Rio é vítima, esta é a expressão, do aparelho que ele considerou agora sujo. E que, assim sendo, não responsabiliza pelo que aconteceu ali. Dito isto, Rui Rio ainda não se ouviu, passa a rima, e ao mesmo tempo vai ter que escolher um candidato a Vila Nova de Gaia. Tens uma adivinha? Não me parece. Agora vamos fazer um jogo como o Vítor Matos dizia. Quem é que acham que vai ser o candidato a Vila Nova de Gaia? Quem é que acham que vai ser o candidato a Vila Nova de Gaia? Cancela de Moura, parece-me que é uma hipótese muito forte em cima da mesa. Portanto, até porque ele apoia-se ele próprio. Não? Ele apoia-se ele próprio, exatamente, e o que podemos perceber é que vai ser, claro, a Conselhia e a Distrital a decidir quem é que vai ser o próximo candidato e, portanto, não me parece descabido e parece-me bastante evidente até que esse candidato vai ser, sobretudo agora que estamos a tão pouco tempo das eleições, vai ser o próprio líder da Conselhia de Gaia. Há aqui um dado importante, se calhar só para recordar, a Isabel Palco, que nos parece escreveu a notícia original, digamos assim, desta saída de cena de António Oliveira, dizia-me que a Cancela de Moura apoiou Rui Rio nas campanhas internas do PSD. E é o diretor do Povo Livre, que é o jornal interno do PSD, portanto ele... Ele não é um qualquer, ele é uma pessoa que Rui Rio até lhe deu um lugar dentro do partido. Portanto, sim, há essa ligação, que não é de menos, porque também lá está, a Gaia é importante e, portanto, é importante ganhar o partido e é importante ter o partido com um líder. Eu dá-me ideia que é mais importante para o Dr. Rui Rio garantir a reeleição em janeiro do que ter mais uns pozinhos na eleição em Gaia. Do que ter o António Oliveira em Gaia, talvez, parece-me que estás a pensar bem. Portanto, é aqui que estamos. Agora, a questão do aparelho e de todos estes problemas e toda esta sujeira e lixeira, como o Vítor falava, é muito antiga, como o Vítor também explicou. Agora, Rui Rio não ter nada a ver com isso, tem a ver com isso, tal como é cúmplice disto, como acabámos de ver. Portanto, uns alimentam-se dos outros, portanto, todos precisam uns dos outros. Que eu me esqueci, tu estás a dizer isso e entrei, que eu me esqueci de dizer, é que este Cancela Moura, quando chamou aqueles nomes todos ao Marco António Costa, ele a seguir, quando foi para secretário de Estado do Emprego, meteu como assessor. Porque percebeu que ele trabalhava bem, se calhar. Isso trabalha otimamente. Se for para garantir os votinhos quando ele precisar outra vez de ser eleito para a distrital. Portanto, a questão é essa: todos precisam dos votos de todos precisam uns dos outros. Isto paga-se por empregos. E paga-se por empregos. E é disso que o António Oliveira está a falar. É disso que ele está a falar, portanto, ele liba Rui Rio, obviamente. António Oliveira era uma escolha pessoal de Rui Rio, ele teve que defendê-lo em toda a comunicação social quando o acusaram de estar a ir contra os seus princípios em relação às questões do futebol e às ligações ao futebol. Ele defendeu-o sempre, foi uma escolha só dele e agora é a escolha dele que vai por água abaixo e fica sem candidato a 2 meses das eleições. Houve só uma parte que é claramente incompreensível nesta história toda, é que António Oliveira em abril
faz um alerta, faz uma reunião interna onde deita as mãos à parede e diz não vai ser candidato. Rui Rio claramente tinha que estar a par disto tudo. Há aqui um desfazamento no tempo nestes 2 meses, que é claramente esta gente não se entendia e não se vê Rui Rio em lado nenhum, até hoje que não fala sobre o assunto. E há uma coisa estranha, é que aparentemente numa reunião que tiveram Rui Rio com o António Oliveira na véspera, parece-me, da decisão, o António Oliveira não disse a Rui Rio que ia mesmo bater com a porta. Claro que estava a par e ele falou sobre isso, de todas estas divergências e de todas estas divergências insanáveis, mas não lhe deu conta de que ia mesmo sair. Parece que Rui Rio ficou a saber pela comunicação social, pelas notícias, pela notícia do Expresso. Portanto, há aqui qualquer coisa que também não bate muito certo. Estamos cá para isso, para informar o Dr. Rio. Não, mas é verdade, é que assim, eu não acho normal que Rui Rio, tendo lançado António Oliveira às feras, do que é, sabe o que é aquela não tivesse defendido depois, não é? Não lhe ter dado apoio, acompanhamento. Sim, ao menos acontece ter o alguém mesmo. a acompanhar aquilo, é para não deixar o homem sozinho nas mãos daquela gente. Não é? Acontece o mesmo em Lisboa, não sei se querem já falar sim, disso, não, mas acontece o mesmo em Lisboa, com o Carlos Moedas, não é? O aparelho em Lisboa, tu sabes melhor do que ninguém, é uma coisa muito parecida a esta, que estávamos a falar agora de Gaia. Aqui a diferença parece-me que o que Carlos Moedas está a fazer é deixa as juntas de freguesia um bocadinho nas mãos do aparelho, não mexe tanto, deixa a lista da variação e da lista para a Câmara a seu cargo. Isso chama-se um tratado de Tordesilhas. Mas não deixa de ser um erro. Pronto, há quem diga que é um erro, que ele devia cortar logo pela raiz, mas depois acontece como aconteceu a Teresa Leal Coelho, que não tinha ninguém, andava sozinha a fazer campanha. Não sei qual é que é a melhor solução e como é que se resolve estes problemas do aparelho. Então fazer o que o João Luís fez aqui na mesa quando o Vítor Matos limpar. Mas é que o PSD tem um problema. O PSD baniu alguma destas pessoas nas últimas eleições. E pôs outras. Baniu. E agora foi recuperar, por exemplo, a família Gonçalves para uma das juntas que realmente montaram pequenas máfias por onde passaram. Vítor, tens de descrever aos nossos ouvintes a família Gonçalves, desculpa, pode ser em 30 segundos. Eles tiveram algumas, eles já lideraram 2 freguesias e, por exemplo, é muito fácil identificar as empresas que eles transportavam de umas freguesias para as outras, tinham um imenso saco de votos, e aquilo, enfim, as piores práticas que foi Avenidas Novas antes e São Domingos de Benfica, São Domingos de Benfica e depois Avenidas Novas. Houve até um caso de um deles ter agredido outro, e foi condenado por isso, ter agredido outro autarca, um velhote também do PSD. Portanto, é gente que não devia estar já não ativo. Olha, não deviam ter deixado. Deixa-me só esta pergunta final ainda sobre o PSD, porque eu acho que é o ponto final necessário. E o que aconteceu em Gaia mostra a força que o aparelho tem sobre o líder do PSD. Rita, eu acho que mostra sobretudo este equilíbrio de forças que um líder do PSD precisa de fazer para, lá está, continuar a ser líder do PSD. Portanto, se o Rui Rio vai ter diretas em janeiro, logo a seguir às autárquicas, é preciso gerir com algumas pinças, porque Rui Rio já está bastante sozinho, digamos assim. Se ele perde o aparelho em Gaia, que é bastante essencial, se perde em Lisboa, quer dizer, se ficar sem nada, depois terá que dizer que saiu pelo seu próprio pé para não ser corrido, não sei como é que fará. Portanto, ele tem que assegurar essas pontas para não ficarem demasiadas pontas soltas, algumas já estão. Que é a coisa mais anti-Rio. Ele toda a vida, quando esteve na margem, eu sei que ele era um bocado marginal a estas coisas, ele era o maior crítico do aparelho. E ele, na liderança quando foi secretário-geral, faça-se justiça durante a liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, enfrentou seriamente o aparelho e saiu, porque o Marcelo precisava do aparelho e já não estava para aturar o Rui Rio, as zangas do Rui Rio. E ele continua muito com esse discurso, daí que também apresente candidatos que ele acredita que sejam diferentes e melhores e mais da sociedade civil e independentes e não tanto do aparelho. Mas depois, como diziam ainda há pouco, lança-os às feras e deixa-os. Depois aparece Susana Garcia. Olha, Liliana, agora que entraste na conversa, seja bem-vinda. Eu estou divertida. O maravilhoso mundo dos aparelhos partidários do PSD. Mas eu ia-te perguntar sobre o aparelho partidário do PS. O caso do Porto também é uma prova de que o aparelho do PS no Porto também vale mais do que o seu próprio líder, ou não? Bem, essa pergunta foi boa, como diria aqui o Dr. Vítor Matos. Ainda bem que me faz essa pergunta. Bom, primeiro que tu dizer que o Dr. António Costa realmente teve uma reação diferente do Dr. António Rio, que foi mostrar solidariedade com o candidato que depois já não foi. Qual é que foi aquela frase de Costa a mostrar solidariedade com o candidato que desistiu, que se chamava Eduardo Pinheiro? Tinha como objetivo exatamente passar a bola para a Conselhia e dizer-lhe: ok, vocês não querem a escolha que eu tenho, portanto agora desenrasquem-se. Portanto, mas eu acho que o Rio vai fazer mais ou menos o mesmo, não é?
Eu acho que agora vai dizer ao aparelho, agora desenrasca-se. Sim, mas não dizer em público é diferente. Não é? Sim, isso é verdade. É que dizê-lo em público há um reconhecimento de que há ali uma tensão e que há uma afronta, não é? António Costa claramente sim, que entre cru dizer agora entendam-se e resolvam. Sim, é aquela coisa muito António Costa, muito vai lá espetar a faquinha. E sim, isto a verdade é que há uma coisa que eu acho que é interessante, que é o PS vai reunir-se em congresso daqui por umas semanas. E foi divertido porque nunca se passa nada no PS, não é? A verdade é que o PS... Oficialmente não. Oficialmente não, naquele sentido de... É chato quando eles estão no poder, aquilo é uma chatice, eles não falam, eles não sei o quê, nunca dizem mal uns dos outros, é sempre, eu estou com o líder. Que saudades do teu Jorge Coelho. Depende quando chega ali a história das autárquicas e do poder, eu gosto muito do líder, mas se calhar não gosto assim tanto. E eu acho que isto mostrou um bocadinho que há uma parte do aparelho que também já está a pensar um bocadinho no pós-Costa, que é o Costa, ok, enquanto ele estiver nós estamos, mas também já começam a pensar um bocadinho no que é que vai no que é que vai acontecer depois, seja lá quando depois venha a acontecer. E eu acho que é o caso do Porto. Porque o Porto, há muitas forças que se movimentam no Porto. O Porto realmente é um caso de estudo para os partidos, porque realmente a lógica tem uma lógica muito própria. E ali o que eu acho que acontece é que já há algumas movimentações até para a própria da Distrital do Porto, não é? Temos o Manuel Pizarro, que é o líder da Distrital, mas há outros que vêm exatamente de Gaia, o presidente da Câmara de Gaia, o Eduardo Vítor Rodrigues, que terá aspirações a vir a liderar. Pelo menos peso tem. Tem poder, tem poder. A terceira maior Câmara do país. É o presidente da AM, da área metropolitana do Porto. Exatamente, e portanto aquilo começa a haver aqui também algumas movimentações, pronto, e isso é muito interessante. Sabes o que é que eu acho que nessas coisas de Gaia e o Porto têm aqui um ponto em comum, que é o facto de isto acontecer porque os partidos não acreditam que aquilo sirva para nada. Ou seja, quer dizer, o Rio não achava que o António Oliveira fosse ganhar a Câmara. Podia, não ia ter 20% como o Cancela Moura, provavelmente, mas não ia ganhar a Câmara. E no Porto então ainda menos, quer dizer, era um candidato até o esse Eduardo Pinheiro, dizer, era para quê? Era para ter quanto? O argumento do Rui Rio é que o PS não quer de todo ganhar o Porto, está com um arranjinho feito com o Rui Moreira, não é? É que o que se disse na altura, e a Isabel Paulo também acabou por escrever, era, sim, no caso, sim, é pior não poder. No caso do PS, aqui a ideia que corria no Porto era que a escolha tinha sido para poder fazer um acordo com o Rui Moreira depois. Claro. E a escolha de Tiago Barbosa Ribeiro já dificulta esse acordo porque sim, são mais é incompatível, não é? Mas é isso que acontecia. Mas também acho que ninguém no PS acho que ninguém acha que vai ganhar o Porto. Sim, a questão de ganhar o Porto é ganhar depois. É uma Porto, lógica não agora. de ausência de estratégia para o Porto. O PS desistiu do Porto. É impossível vencer o Rui Moreira, mas podiam ter uma estratégia para ganhar daqui. Mesma coisa se pode dizer se faça ao PSD, não é? Exatamente. Enfim, exatamente. E o Rui Moreira seguirá. Liliana, ainda não te larguei porque ainda falta falarmos de Fernando Medina. Eu queria te perguntar, muito simplesmente, se as explicações de sexta-feira passada foram suficientes para neutralizar o caso. Ou se ele o vai carregar até as autárquicas, naturalmente. Eu acho que isto pode ser uma perspectiva até muito cínica da coisa, mas eu acho que se este caso pode demorar mais a passar, quando chegar a setembro já ninguém se lembra. Ou pelo menos o eleitor, quando vai votar, eventualmente já não tem uma memória tão fresca sobre isto. Acho que este caso fez moça, e faz moça na credibilidade e que ele tentou. O que Fernando Medina tentou na sexta-feira dizer, há uma altura em que ele diz assim, acho que até foi o nosso colega Hugo Franco que lhe estava a fazer uma pergunta, disse qualquer coisa, posso fazer mais uma pergunta? E ele diz, eu só saio daqui quando vocês fizerem todas as perguntas que têm para fazer. E aquilo acho que foi uma mostra de uma tentativa de dizer eu não tenho nada a esconder, mas a verdade é que isto aconteceu na sexta-feira e nós hoje é terça-feira e ainda não conhecemos a auditoria. Isto para quem gosta de ler os papéis e tirar as suas próprias conclusões, não é bom para Fernando Medina, porque se ele quis mostrar tanta transparência, falta agora uma parte que é mostrar efetivamente a transparência e mostrar tudo, porque
E se me permites, há um dado muito, muito mal explicado na sexta-feira. Aliás, pergunta do Hugo Franco, do jornalista do Expresso, também na conferência de imprensa, que te leva Fernando Medina a conferenciar com whoever ele tinha ao seu lado. E a pergunta é bastante objetiva, que é se há um novo regime de proteção de dados na Câmara aplicado a partir de 2018, se há notícias em 2019 a apontar diretamente uma falha deste tipo, portanto remissão de dados às embaixadas que não deviam ser reportados e com queixas de ativistas. Como é que o Presidente da Câmara em 2019 não fica alerta para isto e só agora, 2 anos depois, chega ao caso e diz que vai fazer uma grande revolução na Câmara e que isto nunca mais passará? Eu acho que há 2 anos de omissão do Presidente da Câmara. Eu percebo essa pergunta, mesmo assim acho que há outra questão que eu quero perceber, que tem a ver com o manual de procedimentos que veio dos governos civis. Ou seja, para mim há ainda 2 questões, não é? Não sou muito de ver, eu sou muito de ver para crer, portanto eu quero olhar para a auditoria, quero ler o que é que lá está, quero tirar eu própria as conclusões com aquilo que eles lá chegaram. E em termos políticos, isto para dizer que eu acho que a Medina ainda vai esta semana ao Parlamento, portanto eu acho que ele só ganha em explicar tudo e mais alguma coisa que houver para explicar, se tiver explicações para dar. Porque eu acho que ainda há algumas coisas, pontas soltas e nomeadamente a exoneração do encarregado de proteção de dados também é aqui uma questão. Ok, mas ele exonera porquê? Porque ele não fez o trabalho que devia ter feito a partir de 2018. Sim, mas só já estamos em 2021, portanto não havia uma fiscalização da questão da proteção de dados na Câmara. Há aqui algumas coisas que eu acho que é preciso explicar e é preciso que o Fernando Medina dê. Agora, em termos políticos, eu já tinha dito a semana passada que eu acho que nós estamos a falar de umas autárquicas, mas eu continuo a achar que as pessoas votam nas autárquicas de maneira um bocadinho diferente do que votam nas legislativas. E votam muito na questão das autárquicas, naquilo que lhes está a acontecer à sua volta. E eu não sei, e gostava de ter uma sondagem que me dissesse isto, ou um estudo, qual é o impacto disto? E acho ainda mais que o impacto vai ser diluído no tempo, porque mete-se o verão, vai-se meter outras coisas. Portanto, o que eu acho que é pior para Fernando Medina em setembro, no final de setembro, quando acabar, quando forem as eleições, eventualmente serão a 26, ainda não sabemos. Há outras coisas que podem pesar mais na reeleição, nomeadamente a questão da pandemia. Pronto. Mas é que eu, por exemplo, eu acho que vai haver mais histórias. A Lisboa deve ter muitas histórias de... Há 4 anos tiveste umas buscas por causa da questão do urbanismo no mês antes. Uma coisa macrocéfala cheia de buracos e deve haver muita coisa para escrutinar do ponto de vista jornalístico, porque quem vai a eleições tem que prestar contas. E com certeza que o PSD deve ter as suas... Mas sabes que eu tenho sempre algumas dúvidas do impacto das histórias, isto só mesmo para finalizar. Tenho dúvidas dos impactos destas histórias, nomeadamente esta foi grande, esta é uma grande história e... Que é uma história nacional, não é uma história esta local. É uma história muito grande e muito importante. Tenho dúvidas de outras mais pequenas. O que eu acho que vai pesar mesmo é como é que nós estamos quando os miúdos voltarem às aulas em setembro, como é que vamos estar no início... Não é? O mood... Qual é o mood? Qual é? As pessoas querem, vão estar, já temos a pandemia mais controlada, as pessoas já vão estar maioritariamente vacinadas. Qual é que é a resposta que ele deu à questão da pandemia? Eu acho que ele vai ser muito escrutinado nisso, mais do que outra coisa. Rita, e Carlos Moedas, tem espaço para aproveitar ou não? Sim, e aliás é isso que ele está a fazer. Ele começou logo muito a antecipar-se a pedir a demissão de Fernando Medina, uma coisa que Rui Rio não fez, e ficou ali um bocadinho duas vozes. Mas ele está a tentar fazê-lo. Agora, não sei se está a conseguir, porque há aqui uma grande dificuldade da parte de Carlos Moedas. Não sei se a própria comunicação social não o está a ouvir, mas ele está com muitas dificuldades em falar, em passar a mensagem, em fazer-se ouvir. Provavelmente não está a escolher a melhor forma, porque a culpa não é nossa, nunca é nossa, não é? A culpa não é da comunicação social, não está a escolher a melhor forma, mas ele está claramente a querer aproveitar. Vamos ver como é que consegue, ou se consegue. Não me parece que esteja a conseguir para já.
Sim, mas também não tendo o apoio do Rui Rio também fica difícil, não é? Porque já não é a primeira vez. Mas o Rui Rio fez uma conferência de imprensa naquele dia, que é coisa rara. Quando há grandes escândalos nacionais, ele espera até às vezes 15 dias para falar. Naquele dia não pediu admissão, mas fez uma conferência de imprensa. Deixou o discurso mais agressivo, não é? Ele é o líder supostamente mais responsável, que diz coisas mais... Sim, mas repara, e deixou as despesas para o candidato. Mas isso tens razão, mas por exemplo, eles andaram a falar duas vozes nessa questão da admissão, andaram a falar duas vozes na questão dos arraiais, do um queria arraiais com regras, o outro dizia não, nem penso, não há arraiais. Sim. E portanto também não acho que haja ali uma parece-me de fora, que falta força, muito concertada. Falta ali força na campanha de Carlos Moedas. Isso falta. Sim, eu acho que há ali uma... Carlos Moedas não é um político... Nunca lidou com um aparelho na vida. Pois. Ele não sabe o que é que é. Mas o Fernando Medina também não. Diferente. Sim, mas não teve tem... em governos dentro, lidou com pessoas que sempre lidaram com os aparelhos, portanto, quer dizer, e foi vice-presidente da Câmara durante não sei quantos anos até lá chegar. E o Carlos Moedas cai diretamente da Gulbenkian, de Bruxelas, das bolhas da macropolítica, das elites para o terreno, a lidar com gente que ele nem sonha, acho eu acho que aquelas pessoas fazem, são capazes de fazer isso. E fizeram, ou como eles se montam taticamente a fazer coisas que ele, quer dizer, há ali duas campanhas. Há a campanha do aparelho da Conselhia, que são os poderes ali de Luís Newton e não sei o quê, que as pessoas não sabem quem são, e depois há uma tentativa de fazer uma política mais tipo nacional, que eu não sei se ele tem jeito para esta coisa da campanha, e vai ser testado isso para se um dia quiser ser líder. Esta é uma coisa para nos ficar na cabeça para mais tarde. E agora, o que é que não nos sai da cabeça? Vítor Matos. Olha, não me sai da cabeça a manifestação ontem do Movimento Zero da PSP, até porque eu, à hora do almoço, por razões pessoais, passei lá ao pé e comecei a ver aquilo e depois fui ver as notícias. E fiquei muito impressionado, e vamos outra vez citar aqui o nosso camarada Hugo Franco, está a fazer um belo trabalho sobre esta questão, em que ele diz que a manifestação foi convocada pelo Movimento Defender Portugal. E o Movimento Defender Portugal, que apoia o Movimento Zero da Polícia, é um movimento de extrema-direita negacionista da pandemia. E hoje fui ver o Facebook deles e tem lá fake news de hoje, tinha uma hora antes de nós entrarmos aqui, em que diz que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde admitiram, depois de intimados pelo Tribunal, que não têm provas da existência da pandemia e que não têm provas da segurança das vacinas, e que admitem que só morreram 102 pessoas por Covid-19. Quer dizer, está tudo maluco. 152. Desculpa a pergunta, meu Deus, está tudo doido. E esta gente que apoia a polícia, e a polícia, aqueles polícias mas eles que lá são estão... polícias, esse movimento? Não. Mas estão ligados ao Movimento Zero, umbilicalmente ligados. E eu acho que é muito preocupante ter a polícia infiltrada ou com pontos com esta gente, e há vários países onde há uma grande preocupação já com a infiltração da extrema-direita, quer nas polícias, quer nas Forças Armadas. Nós, as Forças Armadas, não temos noção porque não conseguimos, não tem esta capacidade de manifestação, portanto não conseguimos perceber. Mas eu acho que isto não há milagres quando nós temos polícias que entram a ganhar pouco mais que o salário mínimo, que ao fim de 10 anos de profissão ganham 890 euros líquidos, ou que ao fim de 25 anos de profissão, portanto não estou a falar dos oficiais, ganham 1250 euros. Quando temos um corpo policial com estes vencimentos, eu acho que não estarmos pior ainda quer dizer, ainda as coisas podem piorar muito com o cenário deste. Eu acho que isso é preocupante. Rita Diniz, o que não te sai da cabeça? Bom, eu queria que não me saísse eu queria que me saísse da cabeça a questão da pandemia e disto tudo, que já estamos todos fartos de falar nisto e de ter isto na cabeça. Mas a verdade é que agora aparentemente voltámos a falar disto intensamente. A campanha de vacinação, graças ao Sr. Vice-Almirante, nosso salvador desta pátria, estava a correr tão bem, e agora afinal o que é que está a correr mal? É a falha de vacinas. Porque é que para este domingo estava previsto inicialmente começar o autoagendamento para maiores de 30, eu estava toda contente, e afinal não, afinal era só para maiores de 35, depois afinal era só para maiores de 37.
Depois a final já estava a ser difícil, os maiores 77 agendarem para nesse mesmo dia. Isto é o quê? É falta de vacinas? Não me parece. É falta de organização? Não sei exatamente o que é. É falta de meios, provavelmente, e portanto aí é culpa do governo, portanto é culpa de quem organiza e é isso que tem que ser acautelado. E depois não é só isso, a questão dos testes, a questão de... Estamos todos muito às aranhas outra vez. A semana passada saiu uma norma da DGS a clarificar que os promotores de eventos culturais teriam que obrigar ou recomendar vivamente. Eu não percebi se era um dever ou se era uma obrigação. Era um dever. Mas só isso é muito difícil de controlar também. Fazer testes para eventos em recinto fechado com mais de 500 pessoas ou em eventos de recinto aberto para mais de 1000 pessoas. Era obrigatório haver um teste. Isto é muito incomportável e o setor da cultura é um setor que está completamente massacrado ao longo destes últimos 2 anos e que já está com lotação muito reduzida. Havendo esta obrigação desta forma, quando é uma coisa muito controlada, ir a um concerto, acho que todos já foram em cadeiras sentadas, com aquilo tudo muito controlado, não me parece que seja por aí o descalabro. Portanto, há aqui uma diferença de tratamento em setores diferentes que não está a fazer muito sentido e que as pessoas estão a ficar, não estão a compreender e, portanto, estão a ficar também chateadas com isso. Portanto, voltamos a esta desorganização. Eu peço ao Sr. Vice-Almirante que ponha ordem nisto outra vez e que voltemos à organização que parecia que estávamos a ter ali a dada altura e agora está-se a perder. E espero que de uma vez por todas consiga as 100.000 por dia. Liliana. Então, o que não me sai da cabeça foi uma história que comoveu Portugal, não é? É o Noah, não é? O miúdo que aos 2 anos e meio passou 1 dia e meio fora de casa, depois de sair. E porquê é que esta história não me sai da cabeça? Primeiro porque acabou bem, e ainda bem que acabou bem para o miúdo. E isto devia ser suficiente para que a comunicação social deixasse aquela família em paz. E eu não consigo perceber porque é que continuamos a ir atrás, ou porque é que a comunicação social continua a ir atrás da história do miúdo, e depois é assim, porque depois aparecem aqueles grandes defensores, mas temos de perceber se não foi negligência dos pais. Eu vou-vos dar uma novidade: há negligência de pais todos os dias em muitas situações e não anda a comunicação social atrás da CCPJ a tentar saber se um miúdo caiu numa piscina num grande condomínio, morreu por negligência dos pais e tem de ir lá tirar o pai àquele miúdo. Portanto, eu acho que já chega, e isto para mim tem sido muito cansativo porque eu acho que aquelas pessoas precisam de paz e as autoridades precisam de paz para fazer o trabalho, de perceber se houve negligência. A Comissão de Proteção de Menores há de atuar. Temos de ter alguma fé que as autoridades fazem o trabalho que eles devem fazer. E isto leva-me a falar da segunda dimensão deste caso, que me chateia, que é, nós chegámos a um ponto em que, seja políticos, seja autoridades, seja jornalistas, seja o que for, só são competentes e só são pessoas de bem, como diria uma certa pessoa, se aquilo que elas fazem for em relação, coincidir com as nossas convicções. Ou seja, se nós acharmos uma coisa e vier uma autoridade, uma polícia, uma comissão de proteção de menores, um jornalista, um político dizer o contrário, já é um incompetente, já é um vendido. Nós sentimos isso todas as semanas. Há semanas em que fico assim, o que é que uma pessoa pode fazer mais? Mas são os ossos do ofício, não é? Mas agora cada vez há mais esta coisa que eu sinto, seja nas redes sociais, seja de e-mails que recebo, eu enquanto jornalista, só que isto passa-se, seja em jornalistas, seja políticos, seja autoridades, e estamos aí por um caminho muito perigoso, que parece que de repente cada um de nós é um juiz que tem de ir lá pôr o dedo nas coisas mais que não nos dizem respeito. E estamos sempre a apontar o dedo ao trabalho dos outros, e eu acho que se calhar é um bocadinho de uma vez por todas temos de perceber que há pessoas competentes em todo lado, também há incompetentes, obviamente, mas que quando não dizem aquilo em que nós acreditamos ou não vão ao encontro das nossas convicções, não significa que estão errados.
Olha, falando em apontar o dedo, o que não me sai da cabeça é o jogo da seleção. O jogo da seleção marcado para quarta-feira, 20 horas, portanto 20 horas ou 8 da noite, hora de Portugal, contra a seleção francesa, logo contra a seleção francesa. O jogo decisivo para que Portugal possa passar aos desejados oitavos de final do Campeonato da Europa de Futebol. E eu pego exatamente no apontar de dedo, porque aquilo que não me sai da cabeça é a minha própria esquizofrenia relativamente à seleção, que é a dificuldade que eu tenho de olhar para aquela orientação tática de Fernando Santos há tantos anos, tão defensiva, tão a medo, e ao mesmo tempo o orgulho que eu tenho no Fernando Santos, o homem que nos leva a um campeonato da Europa, a jogar como eu preferia que nós não jogássemos, mas efetivamente a ganhar logo contra a França. E amanhã é contra a França e eu vou vencer este obstáculo interno, esta esquizofrenia interna, e torcer com muito desejo de sucesso, claro, mas com muita fé de que Portugal consiga ultrapassar esta França, ir para os oitavos e seguir daí em frente e fazer um grande europeu. Com um agradecimento especial ao João Luís Amorim, que aqui tão bem limpou o copo que o Vítor Matos entornou, mas também e sobretudo pela magnífica edição sonora. Também um agradecimento ao Mário Henriques pela ilustração. Nós despedimos-nos aqui. Esta foi a Comissão Política Pré-Autárquicas, animada pelo anticiclone de Gaia, pela depressão de Lisboa e pela imprevisibilidade disto tudo. Até da seleção, que nos vai deixar até quarta-feira de coração na mão. O que será? Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Será o que Deus quiser. Até para a semana. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. Porque todos os hinos irão consagrar.